Você já imaginou ter a prosperidade que você deseja na sua vida? Ter a sua vida plena e realizada, com condições prósperas o suficiente para se ajudar e ajudar quem você ama? Já pensou ter uma harmonia maravilhosa em sua família e um equilíbrio pleno e completo de sua saúde? Ter tranquilidade em seu coração e conseguir conquistar todos os seus sonhos? Olá, seja muito bem-vindo ao workshop O Equilíbrio das Energias. Sou Mônica Tavares, terapeuta holística, consultora de Feng Shui e especialista em harmonização de ambiente e limpezas de espaços. Nessa série de vídeos, eu vou te ensinar a como equilibrar seu ambiente através das técnicas de Feng Shui. Ter a prosperidade que você merece, serenidade, paz, ter a sua saúde plena, o equilíbrio da sua família, tudo isso sem precisar quebrar nada dentro de casa, pois trabalhar com Feng Shui não precisa fazer nenhum tipo de obra, a não ser que você queira, é claro. Não precisa gastar muito, pois muitas pessoas acham que é muito caro. Você vai usar o que você tem dentro de casa, reorganizar seu espaço. E principalmente, as técnicas de Feng Shui nada tem a ver com religião. São apenas técnicas que bem aplicada, com o elemento certo e na forma correta, fazem maravilhas na sua vida. Você vai ver que, mesmo que você não conheça nada de Feng Shui, que você não entenda nada do que seja planta baixa, nem como se aplica um baguá, e mesmo que você não acredite que o Feng Shui possa fazer a diferença na sua vida, você perceberá as mudanças acontecendo a partir de tudo que eu vou te ensinar. Eu sei que isso pode parecer estranho, eu também acharia isso, se não tivesse acontecido comigo e com tantas pessoas que passaram pela minha vida, como a da Suzane e a da Eliane, que queria tanta sua independência, mas tinha muito medo da transformação. Olha só o que ela diz depois que o Feng Shui passou pela vida dela. O antes e o depois do Feng Shui na minha vida. Antes, eu era medrosa, tinha medo de tudo. Gente, até para sair, para ir para o supermercado, eu tinha medo de ir para um supermercado, fazer as contas erradas e o dia não dá. Era assim minha vida. Mas depois do Feng Shui, nossa, mudou. Eu sou mais eu agora. Sou uma artista plástica. Tirei a minha carteira de habilitação, tá? Coisa que eu pensava em tirar, mas eu tinha um medo louco de dirigir. Queria minha independência, mas eu tinha medo. Eu disse, meu Deus, será que eu vou conseguir dirigir? Será que eu vou ser aquela pessoa? Não, depois do Feng Shui, eu tomei coragem, tirei minha carteira. Meu marido hoje em dia me respeita. Hoje, ele me respeita. Hoje eu posso dizer que ele é o meu melhor fã. A minha casa, ele está fazendo do meu jeito, coisa que eu não gostava, eu não ligava muito para minha casa. Eu não entendia a energia, essa situação de energia, eu não entendia. Agora, eu entendo tudo. Uma coisa que eu aprendi com a Mônica foi saber mentalizar. Eu quero, eu posso, eu consigo. Quando eu fui selecionada no CNH Social, eu fui selecionada, mas eu tinha medo, né? Tinha medo. Depois eu pensei, não, eu quero fazer, eu quero tirar minha carteira. Aí coloquei na minha cabeça, eu vou conseguir tirar minha carteira. Fui selecionada, fiz o curso, gente, eu fiz a prova, nossa, passei de primeira. Nossa, eu subi. A minha autoconfiança, nossa, subiu até hoje. Hoje em dia, eu tenho meu carro, eu dirijo para onde eu quero. Feng Shui para a vida, sou muito grata. Eu já tive alunos das mais diversas profissões.
professores, artistas plásticos, empresários, funcionários públicos, pedagogos, enfermeiros, engenheiros, profissionais liberais. Mas, apesar de eu e todas essas pessoas conseguirem resultados transformadores, nem sempre foi assim. Pois bem, eu sou pedagoga de formação e há muitos anos atrás eu trabalhava numa escola de periferia dentro da minha cidade. E eu sempre lidei muito com as energias familiares dos alunos, dos pais dos alunos, e eu via muita agitação, relacionamentos que se partiam o tempo inteiro. Não havia diálogo, não havia pacificação. Era uma luta muito grande que aquelas crianças tinham o tempo inteiro. E isso causava uma frustração muito grande em nós, professores, que lidávamos com aquelas energias. Eu tinha aquela preocupação. Eu queria que a harmonia da minha casa estivesse bem para que aquela situação não chegasse próximos a nós, pois aquela situação era muito aflitiva. Foi então, desde aquela época, que eu comecei a buscar algumas informações que pudessem fazer com que as energias fluíssem melhor para mim, minha família e para o local onde eu estava trabalhando. Só que aí eu passei por uma situação muito delicada. Em 1993, já grávida do meu terceiro filho, eu descobri que eu estava com câncer. Estava gestando um bebê e um câncer juntos. Foi uma situação extremamente delicada, difícil e de muito sofrimento. Para mim, para minha família, meu marido, meus filhos. A saúde e o dinheiro escorria pelo ralo, os tratamentos eram muito caros, os remédios também. Era tanto sofrimento que eu não desejo isso para ser humano nenhum. Em meio a toda aquela aflição, eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa para me tornar tranquila e o tempo de vida que me restava, junto com os meus filhos, ser mais tranquilo também. Na época, as possibilidades que a medicina me dava eram muito remotas, eu não tinha muita chance. Então fui estudar, resolvi estudar e buscar informações que pudessem melhorar a minha energia para viver o pouco que me restava com minha família, que é muito maravilhosa, da melhor forma possível. Eu não sabia como contornar aquela situação, mas eu iria descobrir. Foi aí que eu descobri, dentro das minhas pesquisas, alguns livros que me colocou em contato com uma técnica que eu nem sabia que existia. Ensinar como que a mente funciona, como que as nossas emoções estão totalmente conectadas com a energia do nosso pensar e do nosso vibrar. Era muito mágico aquilo. Eu começava a perceber como que o que eu penso produzia o que eu estava sentindo. Paralelo a isso, eu comecei a também pesquisar sobre Feng Shui e descobri técnicas que me diziam que se eu mexesse os móveis, trocasse a cor, colocasse um objeto numa determinada forma, num elemento certo, num determinado espaço, a energia começava a mudar e tudo fluía. Fazia tanto sentido, era tanta coisa, aquilo verdadeiramente mexeu muito comigo. Nossa, ali eu tomei a maior decisão da minha vida. Eu decidi que era aquilo ali que ia fazer minha vida mudar. Era aquilo que eu precisava para dar o salto quântico na minha vida. Eu não sei se você acredita em Deus, mas eu acredito. E Ele me deu uma segunda chance. E eu agarrei ela de todas as formas, pois eu resolvi transformar a minha vida e automaticamente ajudar de muita gente. Desde então, iniciei um grande processo. Iniciei o processo da minha recuperação, a recuperação da minha saúde, paralelo com esses estudos. E enquanto mais eu me tratava, mais eu estudava, mais eu me encantava. Quando eu fiz o meu primeiro curso de harmonização,
Nossa, que eu comecei a perceber que tudo que eu aprendia lá, eu aplicava em casa e a energia ia mudando, minha saúde ficou muito mais serena, minha ansiedade diminuiu, eu fiquei mais plena, mais calma, meus filhos com muito mais fluidez, se sentindo mais seguros, meu marido feliz. Nós conseguimos melhorar de vida, saímos da casa onde morávamos, nos mudamos para um lugar melhor, meus filhos foram para uma escola melhor, a vida fluía tão serena, isso foi tão mágico para mim. Pequenas mudanças, mas certeiras e no lugar certo fizeram toda a diferença. As coisas começaram a fluir e a mexer na energia da minha casa e da minha vida de uma tal forma que tudo se conectou. O pensar, a sua decisão, o que você pensa, o que você vibra, a forma como você dá atenção àquilo que você quer, exatamente o que você decide fazer da sua vida e o rumo que você dá, a forma como você se projeta para trabalhar e tudo aquilo que vai chegando para você. E quanto mais eu estava com foco, meta e objetivo no que eu queria, quanto mais clareza eu tinha do processo que eu estava vivendo, e eu mexendo nas energias da minha casa, utilizando as técnicas, isso fez uma diferença enorme que se fez sentir pela minha família. Muitos amigos me perguntavam: nossa, Mônica, você recuperou tão rápido, você está tão bem, o que você anda fazendo? E aí eu comecei a explicar para eles tudo que eu estava aprendendo. E aí foi devagar, com amigos, com vizinhos, com colegas de trabalho, e de pouquinho em pouquinho as pessoas foram também sendo beneficiadas por essas técnicas, por essa percepção de vida, onde tudo está interligado, todas as nossas grandes casas, a nossa casa espaço, onde a gente habita, a nossa casa corpo, onde vivemos, a nossa casa mente, onde pensamos, a nossa casa energia, onde vivemos. E era tão interessante, eu via transformação na vida das pessoas, que eu tomei outra grande decisão. Decidi me afastar do meu serviço público e criei na minha cidade o Instituto Capixaba de Feng Shui, onde há muitos anos ensino todas essas técnicas de harmonização, técnicas de Feng Shui, do trabalho com a mente, trabalhando com física quântica, com PNL, com neurociência, trabalhando de uma forma a ajudar tantas pessoas a fazerem sua transformação, como esta que eu vou te mostrar agora. Observe bem o depoimento de Suzane e a sua transformação. A minha história eu sempre brinco que é meio clichê, mas enfim, é isso aí, a minha história é essa. Infância pobre, né? Família onde ninguém tinha ensino superior, né? E a gente morava em uma casa, 5 pessoas, mamãe, papai, 3 irmãs, e morávamos junto no mesmo terreno, digamos, né? Com a casa da minha avó e do meu avô paternos, né? E nenhum deles teve estudo e acreditava que isso, né, era um caminho assim para as coisas darem certo, né? Então a gente acabou crescendo acreditando nisso, né? Foi uma crença que foi construída e a gente colou nisso. E aí, desde criança, né, eu tenho esse negócio de estudar demais, né? Talvez eu tenha sido lá das irmãs aqui mais acreditou nessa história, né? E enquanto elas estavam brincando em férias escolares, às vezes eu cansava de brincar e eu entrava lá pra dentro de casa e ficava lendo livro, enciclopédia, ligava na TV Cultura pra ver documentários. Então, assim, eu realmente queria aprender o máximo de coisas que fosse possível, né? Então, acho que isso é bom, isso é positivo, estudar, crescer, aprender, né? Mas eu vejo como uma coisa negativa o extremo, né? Então, assim, eu acho que eu fui muito disciplinada até demais,
e deixei de aproveitar muita coisa na infância, na adolescência, né? Até no início da idade adulta, porque aí eu tava sempre focada em estudar, em passar nisso, passar naquilo, e deixar de sair, deixar de namorar para poder ficar estudando, né? Em plena universidade, olha, vamos nos ver só uma vez por semana, tá? Porque eu preciso estudar e fazer estágio e tal. Então, assim, eu sempre fui muito rígida comigo, muito flexível, acho que muito por conta dessa infância, né? Eu não queria passar o que os meus pais passaram, de problemas financeiros e econômicos, até porque muito disso afetou a relação deles como casal, então eu não queria repetir essa história, né? Eu não queria ter um filho que passasse a necessidade. Então, nesse caso, eu acho que isso foi me bloqueando, e aí eu já tava assim, uma idade adulta, né? Com um marido, né? O amor da minha vida, com um emprego legal, passei no concurso, né? Antes tinha feito mestrado, doutorado. Tava tudo assim, né? Teoricamente maravilhoso, mas eu não tava feliz, né? Eu tava insatisfeita, eu tava, sei lá, sentindo que eu queria ser mãe, mas por algum motivo, né? Assim, eu tava me boicotando, né? Eu não deixei isso acontecer. Eu fui protelando, porque eu queria ter uma carreira, eu queria ter uma formação. E aí, quando eu decidi ser mãe, lá pelos 35 para 36 anos, eu não conseguia, né? A gente ficou tentando 3 anos até bater aquele desespero, porque os médicos diziam que até 3 anos é muito normal, né, e tal. E eu ficando mais velha, né, a taxa de fertilidade vai caindo, e eu realmente precisei procurar ajuda, assim. Eu tava me sentindo muito incompleta, muito triste, insatisfeita. Já não tava mais com tanto prazer no meu trabalho também, porque talvez seja uma fuga trabalhar mais ainda, né. Uma amiga me apresentou a Mônica, né, me indicou e contou um pouco, né, sobre como que ela trabalhava, e eu achei super interessante, né. Foi no momento que eu tava precisando muito, assim, na verdade, eu acho que eu tava esperando a Mônica aparecer há um tempão, mas ela apareceu na hora certa, né. Então, eu fui ao encontro da Mônica, né, e na primeira consulta já houve uma identificação, né, com o método que ela utiliza. Esse Feng Shui para a vida mesmo, é uma coisa muito mais ampla do que apenas fazer curas na casa, né? Isso é uma parte importante, mas assim, a ponta do iceberg, né? Ela trabalha coisas muito mais complexas que fazem diferença na vida da gente. No fundo, no final do processo, todas as curas que a gente fez lá em casa, assim, deram muito certo, né? E em menos de um ano de mudanças, né? Eu consegui engravidar. Então, esse é o Francisco, né, o símbolo aí do início da minha transformação, né, que já faz alguns aninhos. E a transformação, ela continua, acho que até o final da vida, né, então eu tô nesse processo junto com a Mônica, né, ela tá junto comigo, e eu tenho ainda muito que aprender, né, sou muito grata ao método, a ter conhecido ela, né, como pessoa, como profissional. E o que eu posso dizer, assim, que já tá também em processo de mudança. E eu tô aprendendo, assim, a dar mais valor para as coisas importantes da vida, a pegar mais leve comigo, não deixar de ser uma boa profissional, né, a aproveitar mais as coisas que a vida tá me proporcionando, o meu marido, né, o meu filho, a minha família, né, os amigos. Então, assim, a realmente me conhecer, que não é um processo fácil, você às vezes descobre coisas que não são tão legais em você, e aí você tem que ter muita força para se amar cada vez mais, a continuar se transformando, a melhorar em determinados pontos, né, não é fácil, mas é uma transformação necessária, assim, e aí tudo vai se equilibrando cada vez mais, assim, é um processo que, pra mim, assim, eu vou até o final da vida tentando me conhecer, me entender um pouquinho mais e atingir equilíbrio, né, eu acho que é isso. As emoções mexem muito com a mente e com o ambiente onde nós estamos. Entender que tudo está conectado é importante para que você dê muito mais valor àquilo que você pensa, vibra e o ambiente onde você mora. Lembre-se sempre, somos uma grande rede neural. Estamos todos conectados, basta estarmos na mesma vibração. No universo das energias, e a física quântica já comprovou isso com diversos estudos e muita aplicabilidade, que tudo aquilo que você emite, vibra igual onda de rádio, vai, mas volta para você agregada de valor. Que valor?
a emoção que você está emitindo. Se você está feliz, pleno, satisfeito, tranquilo, você vai vibrar numa sintonia, ela vai para o espaço, mas ela vai voltar para você carregada de tranquilidade, de serenidade. De que forma? Pessoas simpáticas conversando com você, abrindo espaço numa vaga de garagem que você precisa. Muitas coisas boas podem ocorrer, mas o contrário também funciona. Se você está zangado, aborrecido, entristecido, essa energia vai e vai voltar com mais insatisfação, criando no seu universo do aqui e agora situações que vão fazer com que você fique mais zangado. Uma fechada de trânsito, uma topada no pé, um carro que atrasa, chefe que chama sua atenção, entre tantas coisas. Somos 100% responsáveis pelo que ocorre conosco. E isso é muito importante entender. A física quântica já nos diz isso. A neurociência ajuda muito a entender isso dentro da mente. Então, lidar com as nossas emoções, entender que aquilo que estamos sentindo repercute profundamente no andar da prosperidade da nossa vida, abrindo o canal ou fechando ele, é muito importante. Pois bem, as emoções sugam muito a nossa energia quando não bem equilibradas dentro de nós. Mas não é só a emoção que é um ladrão de energia. Existem outros 3 grandes ladrões de energia dentro do espaço que a gente habita. E eu vou dizer um pouquinho de cada um deles. O primeiro é o banheiro. O banheiro é um grande ladrão de energia. Por quê? Primeiro, pela sua forma natural. No banheiro nos limpamos e os nossos dejetos e tudo aquilo que não precisa mais está indo nele. Porém, a nossa energia também se escoa pelos ralos. Já existem bastantes estudos que comprovam que quando você dá uma descarga e olha para o seu vaso, você pode criar até uma labirintite. Por quê? Porque a sensação de perda é muito grande. A nossa energia Ti, energia do fluido vital, energia que traz paz e serenidade, faz a gente viver na vida, essa energia Ti escoa pelo banheiro. Por isso é tão necessário tampar a tampa do vaso, fechar os ralos e fechar a porta. Dica muito preciosa. Segundo ladrão de energia. O segundo ladrão de energia é a energia chá. Se a energia Ti, energia do fluir da vida, que traz alegria, vontade de viver, de empreender, vontade de crescer, a energia chá é uma energia parada, prensada, obsoleta. É uma energia que não é mexida há mais de 3 meses. Quem em casa não tem uma energia assim? Garanto que você tem uma gaveta que você não mexe há muito tempo, uma caixa cheia de papel de nota, um monte de fotografia que já está amarelando com o tempo, remédio que já está com vencibilidade, há muito tempo, bijuteria, tanta coisa, roupa, sapato, que você tem às vezes os montes e não sabe o que fazer com eles. Sabe aquela pessoa que abre o armário e olha assim, nossa, não tenho roupa, porque você não consegue achar. E muitas das vezes o seu armário é todo organizado. Não é porque tem desordem, mas é porque são coisas que estão guardadas há tanto tempo e você não mexe. Tudo que não se mexe há mais de 3 meses é considerada energia chá, energia parada. Por que essa energia drena a nossa energia vital, a nossa energia de prosperidade? Porque ela cria um bloco de pedra. É como se você tivesse dentro da sua sala uma mesa empedrada, um bloco de pedra no centro da sala, ou então um bloco de pedra no centro do seu quarto. E aí, para você passar por esse bloco de pedra, você vai ter que desviar. E toda vez você vai desviar porque essa energia não é mexida. O que acontece? Para o mundo das energias funciona assim, ó. Olha a mensagem que você está mandando. Que aquele bloco de pedra parada assim, ó, diz que você está muito bem, obrigada, que aquela energia não precisa ser mexida. Mas isso é um engano. Provavelmente a sua prosperidade está toda travada, você não consegue promoção, o dinheiro está escorrendo pelo ralo, a sua saúde está debilitada, você não tem amigos que lhe ajudam, seus relacionamentos não estão lá essas maravilhas.
Tudo isso porque tem energia chá em vários lugares da sua casa. Então, energia chá é um grande drenador de energia boa. Faz o quê? Começa por uma faxina. Dá conta e presta conta de tudo que você tem ali dentro. Começa devagar, abre sua gavetinha e olha o que você realmente precisa, o que pode ser doado, o que ali jamais não serve. Olha, começa devagar por uma gaveta de cada vez. Você vai ver que isso vai te dar uma leveza. Só ali você vai sentir uma paz. Por quê? Porque a sua vida vai estar na sua mão. Você está dando conta do que é seu. Te garanto que se você fizer esse teste, você vai gostar. Terceiro ladrão de energia, e esse muita gente não conhece, são os espaços faltantes. Quando a gente trabalha Feng Shui, nós trabalhamos com uma planta baixa. E essa planta baixa é exatamente para a gente aplicar o Bagua, que é a nossa ferramenta. O Bagua tem 9 setores. Aplicando o Bagua na planta baixa, a gente consegue saber como que tá todos os setores da sua vida. Só que quando você tem uma casa, o que acontece? Ou um apartamento, você vê ela com tudo prontinho, sala, quarto, cozinha, área de serviço. Se tiver uma varandinha, uau, muito bom! Mas quando você vê a planta baixa, nem todas as casas são quadradinhas perfeitas. Muitas delas têm pontas. Por quê? Dessa forma que o arquiteto, o engenheiro e o empreendedor construiu a casa. Automaticamente, os espaços faltam. Quando você põe o Bagua, você vai ver que falta ali alguma coisinha. Um pouco da área do relacionamento, um pouco da área da prosperidade. Quando isso acontece, eu costumo dizer que a casa diz quem você é. E quando eu entro nos espaços, eu começo a perceber que a energia que falta dos amigos não falta só na sua casa, está faltando na sua vida. E provavelmente está faltando a prosperidade também. Então, meus queridos, isso é muito importante. Reconhecer que as emoções drenam a nossa energia, cuidar dela, e reconhecer os 3 ladrões de energia dentro da sua casa. Bora consertar tudo isso, que é muito importante. Bem, agora que você já sabe que a sua mente tem todo o poder de atrair coisas boas e coisas ruins, dependendo da forma como você vibra e daquilo que você põe a atenção. E também você sabe que nós temos 3 grandes ladrões de energia dentro da sua casa, eu vou explicar para vocês os 4 pilares da transformação para equilibrar o seu ambiente. Só que esse assunto vai ficar para o próximo vídeo, quinta-feira, pois esse vídeo está ficando longo demais. Mas antes de encerrar, eu gostaria de lhe pedir um favor. Este espaço é o seu espaço de comunicação. Aqui embaixo tem uma área de comentários. Eu gostaria que você deixasse seu comentário, sua dúvida, de tudo que você está achando até agora, de tudo que viu e ouviu. Eu vou fazer questão de responder cada um deles, pois quanto mais você tira suas dúvidas, mais você se ajuda e ajuda uma comunidade linda que a gente vai formar de pessoas que estão querendo transformar as suas vidas, ter mais paz e mais equilíbrio. Então, não esqueça de deixar seu comentário e eu te vejo no nosso próximo vídeo, quinta-feira, não se esqueça. Muita luz, um abraço amoroso para todos vocês e nos vemos na próxima vez. Tchau! Oi, meu nome é Eliane Lousada, hoje artista plástica, com muito orgulho. Não era assim, né? Mas antes, minha infância, vamos começar pela minha infância, é muito massacrada, ninguém dava valor, sempre gostei de pintura, né? Na adolescência, mas nunca ninguém me deu valor. Aí eu achava, uai, o que está acontecendo comigo? Nunca gostei de ninguém perto de mim, eu achava que eu sempre tinha que estar na defensiva, me protegendo, né? Hoje em dia, depois eu casei, mas continuei aquele padrão de mulher submissa, dona de casa, o padrão da minha mãe. Eu achava que era certo,
Era a vida dela, então eu tinha que ter aquela vida também. Casei, mas não era bem aquilo que eu queria, porque eu me sentia muito longe de mim, não era bem aquilo que eu queria. Como eu me sentia depois que eu casei? Eu pensei que eu casando, aí eu vou ter aquela vida que eu sempre quis. Achava, né? Mas não era bem aquilo, porque eu acho que eu casei para sair de casa, para ser amada, protegida, coisa que eu nunca tive na minha infância, adolescência, nada. Então eu achei que era isso, mas não era bem isso. Eu me sentia muito frágil, medrosa, muito medo de tudo. A minha autoestima estava lá embaixo, muito submissa. Tudo o que eu queria, eu deixava de querer, eu tinha que pedir para marido. Aí eu pensei, meu Deus, eu queria ser mais valorizada. Aí depois eu pensei, acho que eu vou engravidar, ter um filho, para ver se mudava a minha vida. Ainda não sabendo aonde eu ia achar, me encontrar. Tive meu filho, continuei submissa, aí fiquei. Comecei a reparar minhas duas irmãs. Começaram a mudar. Eu vi, gente, eu também quero essa vida para mim. Aí, muito tempo depois, eu fiquei observando e só chegando para onde elas estavam querendo ir. Queria estar na mesma situação delas. Daí eu comecei a querer segui-las. Depois eu conhecia as minhas irmãs direitinho, a situação delas. Aí eu pensei assim, acho que eu vou atrás porque eu quero a mesma coisa. Uma das minhas irmãs, submissa, era medrosa, tipo eu. A outra, agitada. Mas ao mesmo, as duas estavam mudando. E eu continuava a mesma coisa. Eu falei, não, eu vou atrás, eu quero saber o que elas estavam fazendo. Uma vez eu fui no atendimento com elas, numa aula. Elas estavam assistindo uma aula de um curso de Feng Shui para a vida. Aí eu pensei, eu não sei se eu vou, porque Feng Shui falou, Feng Shui, fazer um curso? Como que eu vou fazer curso se eu não tenho dinheiro? Eu não trabalho. Eu dependo do meu marido. Uma vez eu comentei que eu queria fazer um curso, mas o que ele falou? Para que você vai fazer curso? Já está aí, você tem um filho, vai cuidar da sua casa, do seu filho. Mas não era isso que eu queria. Eu queria mais para minha vida. E por ter meu filho, sei lá, eu queria uma coisa melhor para mim. Aí fui atrás delas. Lá eu conheci, fui apresentada para Mônica. Nossa, uma pessoa ótima. Gostei muito, aí ela me explicou a situação, que o Feng Shui, o que era, são energias. Aí eu comecei a perceber que a minha casa, eu era toda errada. Tinha que começar por mim. Eu me amar para depois amar os outros e ter o meu respeito próprio. O antes e o depois do Feng Shui na minha vida. Antes, eu era medrosa, tinha de tudo. Gente, até para sair, para ir para o supermercado, eu tinha medo de ir para um supermercado, fazer as contas erradas e o dia não dar. Era assim minha vida. Mas depois do Feng Shui, nossa, mudou. Eu sou mais eu agora, sou uma artista plástica, tirei a minha carteira de habilitação, tá? Coisa que eu pensava em tirar, mas eu tinha um medo louco de dirigir. Queria minha independência, mas eu tinha medo. Eu falei assim, meu Deus, será que eu vou conseguir dirigir? Será que eu vou ser aquela pessoa? Não, depois do Feng Shui, eu tirei coragem, tirei minha carteira. Meu marido hoje em dia me respeita. Hoje
Ele me respeita. Hoje eu posso dizer que ele é o meu melhor fã. A minha casa, ele está fazendo do meu jeito, coisa que eu não gostava, eu não ligava muito para minha casa. Eu não entendia a energia, essa situação de energia, não entendia. Agora, eu entendo tudo. Uma coisa que eu aprendi com a Mônica foi saber mentalizar. Eu quero, eu posso, eu consigo. Quando eu fui selecionada no CNH Social, eu fui selecionada, mas eu tinha medo, né? Eu tinha medo. Depois eu pensei, não, eu quero fazer, eu quero tirar minha carteira. Aí coloquei na minha cabeça, eu vou conseguir tirar minha carteira. Fui selecionada, fiz o curso. Gente, eu fiz a prova, nossa, eu passei de primeira. Nossa, eu subi. A minha autoconfiança, nossa, subiu até hoje. Hoje em dia, eu tenho meu carro, eu dirijo para onde eu quero. Feng Shui para a vida, sou muito grata.